Amém, irmãos. Vou dizer para vocês que é uma alegria, uma honra muito grande poder estar aqui, nesse púlpito, pregando a palavra de Deus. E minha oração é que o que vai ser pregado hoje aqui, que não é fácil para mim, seja um consolo para todos nós, para todos aqueles que estão me ouvindo pela internet também. Amém? Para isso, vamos abrir a santa palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo 2, 4 versículos apenas, de 1 a 4. Abacuque, capítulo 2, versos de 1 a 4. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Glória a Jesus. Diz assim a santa palavra do Senhor: Eu estarei sobre minha guarda e me colocarei sobre a torre e vigiarei para ver o que ele falará a mim e o que eu responderei quando eu for reprovado. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e faça bem legível sobre as tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Pois a visão ainda é para o tempo determinado, mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a alma dele, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Vamos orar? Amado Senhor, Deus maravilhoso, Senhor soberano sobre tudo, Deus querido, neste momento, pedimos a Tua graça sobre nós, sobre cada um aqui, a começar de mim. Pedimos, ó Deus, a presença do Teu Espírito Santo, nos cobrindo, nos guardando, e, ó Deus amado, abrindo principalmente os nossos corações e a nossa mente para entendermos a Tua mensagem, para compreendermos o que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã. Dá-me, ó Deus querido, da Tua unção, porque sem ela, Pai, eu não vou conseguir explicar nada. Que o Senhor fale através da minha boca, que o Senhor use a minha mente, que o Senhor coordene os meus pensamentos, que não permita, ó Deus querido, minha interferência em nenhuma dessas ações, mas que eu seja totalmente tomado pelo Teu Espírito. Deus, é a Tua palavra e é o Teu povo que está aqui. Que não seja, Senhor, que eu fale, mas que Tu fales a todos nós nesta manhã, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos? Nas últimas semanas, esse texto tem consolado o meu coração. E eu vou tentar passar para vocês a maneira como Deus tem falado comigo. Eu queria começar contando para vocês uma história. Aconteceu mais ou menos há 42 anos atrás, aproximadamente. Eu ainda era jovem, né? Eu ainda era jovem. E eu participei de um trabalho evangelístico na USP, lá em São Paulo. Nós alugamos uma casa próxima ao campus, eu e essa equipe a qual eu pertencia, e ali ficamos por uma semana. Uma experiência da qual eu nunca mais vou me esquecer. Nós nos preparamos para um grande evangelismo naquela universidade. Irmãos, aquilo lá é uma cidade, é o maior campus universitário do país. E nos preparamos muito, foram meses de preparo. Essa equipe tinha pessoal do teatro, que inclusive eu fazia parte desse pessoal, tinha grupos de músicas, enfim, era um exército, né? Não podia ser diferente. Isso me marcou muito, irmãos. Eu lembro de um momento que, quando eu fui para o refeitório deles,
para falar com eles, eu e mais 2 pastores e mais alguns, e eu vi dezenas, centenas de jovens. Gente, era muito grande, uma imensidão. Como eu disse, isso aconteceu há 42 anos atrás, então não sei se ainda é assim lá, mas era muito grande. E lá eu vi as pessoas conversando, cada uma declarando como é que foi o seu dia. Alguns estavam falando provavelmente de suas tristezas, dos seus sucessos, mas todos falavam ao mesmo tempo. E porque todos falavam ao mesmo tempo, eu não conseguia discernir o que estava sendo falado. Então, para mim, tudo aquilo era barulho. Barulho, irmãos. Porque eu não conseguia entender o que eles falavam. E aí, queridos, eu olho para o mundo que nós estamos agora e eu vejo que o que está acontecendo hoje? A mesma coisa, o mesmo cenário. São tantas declarações, notícias, informações. Você liga a televisão e só desastre, e só situações difíceis. Cuidado, fica em casa, vai cair 600 milímetros de chuva e vai inundar a cidade, vamos ficar submersos. Aí vem outro e diz, não, toma cuidado, teremos um eclipse agora em 8 de abril, que vai mudar a história do mundo, tem um cometa aí que está vindo, tem meteoro chegando. Parece brincadeira, né? Mas é o que a gente vê hoje. Alarmismo, informações desencontradas, e a sua cabeça fica cheia, você fica tenso com aquilo tudo. Eu preciso ouvir algo diferente, deixa eu ir para a internet. Eu quero escutar a palavra de Deus. Você sai de uma Babel, mas cai em outra. Em outra Babel, porque ali você vai ver pastores, evangelistas, mestres da palavra, cada um puxando a sardinha para a sua brasa. Desculpa usar essa expressão, mas é que melhor qualifica a situação. Todos apresentando um modelo infalível. Por aqui você consegue atingir o coração de Deus. Por aqui você mexe com os sentimentos de Deus. Olha que eu tenho o modelo certo. O modelo é esse aqui. Siga esse modelo, que vai dar certo para você. Engraçado. Todos eles dizem que receberam através de uma revelação que veio do Senhor. Acho interessante que a minha Bíblia diz, pelo menos, que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Como é que o Espírito Santo pode falar um de um jeito, falar outro de outro jeito, falar outro de outro jeito? E aí, queridos, nós saímos de uma Babel do mundo, entramos numa Babel gospel, onde também só tem barulho. Percebem? Só barulho. Você não consegue discernir, porque todos falam ao mesmo tempo e todos falam coisas diferentes. E aí, queridos, eu fico pensando em Abacuque. No tempo dele estava acontecendo a mesma coisa. A mesma coisa. Porque ele tinha o sistema religioso da época dizendo algo, ele tinha o exército caldeu que estava chegando, ele tinha o seu trabalho dentro do templo, ele tinha uma sociedade civil que, por ser israelita, a parte civil e a parte religiosa se misturavam, era uma única coisa, porque as leis que eram praticadas eram as leis que Deus deu. E aí ele via aquela confusão toda. E ele só escutava barulho. O título dessa mensagem hoje
é a síndrome de Abacuque. E antes que a gente prossiga na palavra, o que é síndrome? Mas eu vou falar da síndrome no sentido figurado, porque tem a síndrome no sentido patológico. Mas o que nos importa aqui neste momento é a síndrome no sentido figurado. Diz assim, que em associação com uma condição crítica são passíveis de despertar insegurança e medo. Por exemplo, Terceira Guerra Mundial. Como está e voga isso? Putin ameaçou a OTAN e diz que vai enviar os seus exércitos. A OTAN responde, vem quente que nós estamos fervendo. Vai mandar bombinha para cá, nós vamos mandar bombinha para você também. E aí todo mundo falando a mesma coisa, você vai para a internet, todo mundo falando terceira guerra, terceira guerra. As pessoas estão inseguras e com medo, porque a insegurança é muito grande. Porque está sendo despertado nelas um sentimento, tá, de que Deus não está no controle das coisas, de que Deus não está olhando tudo isso. E aqui, o nosso amigo Abacuque pensa do mesmo jeito. No tempo de Abacuque, a sociedade em que vivia estava desintegrada. O cenário não podia ser pior. Lembrando que Israel não era uma nação qualquer, sua sociedade, leis e princípios eram todas baseadas na própria vontade de Deus. Era uma nação diferente de todas as nações, porque Deus formou Israel para testemunho do seu nome na terra perante todas as outras nações que eram pagãs. Em Abacuque 1:3, nós lemos o seguinte: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Prestem atenção no diálogo de Abacuque com Deus. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a lei é frouxa, e o julgamento nunca se manifesta, pois perverso se aproxima do justo, e assim o julgamento prossegue errado. A pergunta é, como algo que Deus idealizou para ser santo pôde ficar tão corrompido? Deus forma uma nação para ser testemunho na terra, e essa nação se corrompe de tal forma que desalinha-se completamente da vontade de Deus. Começa a fazer coisas terríveis, agindo de forma pior que os pagãos agiam. Como é que isso pode acontecer, irmãos? O Código Civil e o religioso de Israel se confundiam. O templo ainda existia com todo o seu fulgor, com todo o seu resplendor. O trecho de Abacuque 3,19 indica que Abacuque estava oficialmente qualificado para participar do culto litúrgico no templo em Jerusalém. Abacuque, com certeza, não aceitava aquele culto esvaziado da presença de Deus. E isso, somado à situação da sociedade em que vivia, causaram-lhe profunda angústia. Alguma semelhança, queridos? O texto não fala, mas isso dá uma indicação que Abacuque era um levita. E ele tinha participação nos cânticos do templo, naquelas turmas que eram formadas e se revezavam de períodos em períodos. Ele participava do culto, mas o culto era esvaziado. Ele percebia que aquele culto não levava ninguém a lugar nenhum e que Deus estava afastado, longe de toda aquela liturgia. Por outro lado, quando ele saía às ruas, ele via uma tremenda injustiça cometida pelos seus próprios patrícios, porque o texto aqui não se refere a uma nação pagã,
fala do comportamento da própria nação de Israel, uma nação que foi criada para ser santa, diferente das demais nações. E a cabeça de Abacuque entra em parafuso. Porque como é que pode um negócio desse? Eu não vejo paz em lugar nenhum. Vou para a igreja e é tudo esvaziado também. Que Abacuque estava sendo atacado por todas as situações, e aí, com certeza, ele se perguntava como esperar que Deus possa se manifestar em um ambiente assim. Tu és tão puro de olhos, Abacuque 1,13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a iniquidade, porque olhas para os que procedem traiçoeiramente e seguras a tua língua quando o perverso devora o homem, que é mais justo do que ele. Abacuque não compreendia como é que Deus podia ficar impassivo, sem fazer nada, diante de todo esse turbilhão de coisas que estava acontecendo. E ele chega para Deus e fala: Deus, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. Por que o Senhor fica tão inerte diante de todos esses acontecimentos? Prestem bastante atenção no caminho que esta mensagem vai nos levar, porque aqui fala de um diálogo de um servo de Deus com o seu Deus. Este é um cenário extremamente difícil, onde as situações que nos envolvem podem afetar profundamente o nosso discernimento, por estarmos sob uma grande pressão. Então, qual é a atitude a tomar, irmãos? Sim, atitude, porque é isso que faz a diferença. Qual a atitude que Abacuque tomou, então? Veja bem, o cenário é o seguinte: a sociedade civil caótica, seus patrícios cometendo abominações terríveis, afastados de Deus, longe da lei de Deus, distantes da vontade dele. Abacuque contemplava isso diariamente. Aí ele vai para o templo. E chega no templo, aquelas mesmas pessoas estavam ali, vazias, e oferecendo um culto vazio. Este é o cenário. Abacuque olha tudo isso. Qual a atitude que esse homem toma? Qual é a atitude? Atitude, irmãos, não é um pensamento, não é um desvaneio. Atitude é um posicionamento. É a forma, como é que eu vou me posicionar diante desse tipo de coisa. E com isso, queridos, diante da atitude que Abacuque toma, eu consigo enxergar aqui pelo menos 4 grandes lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e que foram, nessas últimas semanas, importantes para mim. A primeira lição, queridos, é que não seja tão formal com Deus. Queixe-se, fale o que você pensa, rasgue o seu coração com Deus, não se faça de rogado como Moisés fez. Se lembra? Quando Deus chama ele na sarça, e Deus vai falando com ele, apresentando os seus planos, e Moisés: não, Deus, não, mas sabe, Deus, isso não, porque eu sou assim. Não, Moisés, eu vou enviar você vai fazer, pega a tua vara, joga no chão. Ele joga o cajado dele no chão, e aquele cajado se transforma numa serpente, e aí Deus manda ele pegar o cajado, manda pegar essa serpente novamente, ela volta a ser cajado na mão dele, manda ele enfiar a mão no peito, e a mão dele sai branca, toda leprosa, enfia a mão de novo dentro do seu peito, e a mão sai limpa. Todos os sinais Deus fez com Moisés, mas Moisés: não, Deus, minha língua é muito presa, eu não falo muito bem. E até o momento que a ira de Deus se acende contra Moisés, porque ele se fez de rogado.
Moisés provocou a ira dele, está lá em Gênesis 4,14, para quem quiser conferir. E nem seja tão formal como os fariseus eram na sua hipocrisia, está em Mateus 23:13. Porque Jesus falava assim, vocês são hipócritas. Então, de um lado você tem uma hipocrisia, de outro lado você tem a formalidade da hipocrisia, e de outro lado você tem uma maneira de falar com Deus, fazendo-se de rogado, diante das coisas que Ele coloca para ti. Então, onde está o equilíbrio nisso? Vamos pegar o equilíbrio de Abacuque. Deus não é como um de nós, Ele está nos céus e nós aqui na terra. Isso está escrito em Eclesiastes 5:2, que diz assim, não te precipites com a tua boca e nem o teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, portanto, que sejam poucas as tuas palavras, em outras, traduzindo isso, seja objetivo com Deus. Seja objetivo com Deus, mas rasgue o seu coração diante dele. Não seja formal com Deus, porque você olha para o que Abacuque fez, a atitude dele diante de Deus, ele se rasga diante de Deus. Ele conta para Deus o que ele está vendo. Ele diz para Deus aquilo que ele não está concordando. E Deus o escuta. E às vezes somos formais demais com Deus. E Deus estava falando isso comigo. Não seja formal comigo. Eu sou teu pai, você é meu filho. Fale para mim o que você sente. Diga para mim o que você percebe. Qual é a sua percepção? Aonde você não está entendendo? Conte para mim as suas fraquezas. Conte para mim as suas derrotas. É isso que eu aprendo com Abacuque, nessa sua primeira grande lição, porque ele chega para Deus e ele fala exatamente isso para Deus. Deus, o senhor não está vendo tudo isso? E o senhor não faz nada? O senhor é tão santo, tão puro de olhos. O senhor não faz nada. Já falamos assim com Deus alguma vez? Já chegamos para Deus e dizemos, Deus, por que essa coisa não está acontecendo desta maneira? Porque eu não consigo enxergar dessa forma. Onde tu estás, Senhor? Que não muda isso, que não muda esse quadro. Lembrando sempre, irmãos, Deus está no céu e eu estou na terra. Eu posso falar com Deus, eu posso questionar Deus. Sim, a Bíblia mostra isso claro para mim. Posso questionar Deus, sim, com respeito, entendendo que Ele está lá no céu e eu estou na terra, e os pés dele estão sobre a terra. Seja objetivo com Deus, amados. A segunda lição que eu vejo nesse comportamento, nessa tomada de posição de Abacuque com Deus, está em 2:1, capítulo 2, verso 1, onde diz, eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre a torre, vigiarei para ver o que ele falará a mim e o que eu responderei quando eu for reprovado. Uma melhor tradução disso aqui, quando eu for questionado por ele. Aguarde a resposta de Deus, meu irmão. Rasgue seu coração com ele, não seja formal com ele, fale tudo que está dentro do seu coração, diga, exponha, não esconda nada. Ah, Deus já sabe de tudo. Ah, Senhor, tu sabes. Não, Ele quer que a gente fale, Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer escutar o que você pensa. Esse é o Deus que nós servimos. E isso fica claro aqui nesse livro, de 56 versículos, 3 capítulos apenas. É um dos livros mais lindos que a Bíblia tem, porque mostra um ser desse tamanzinho, conversando com o soberano Deus, dono de todas as coisas,
mas falando com ele de forma respeitosa, mas sem esconder o que pensa, sem esconder o que sente, sem esconder a sua percepção das coisas. Abacuque fez tudo isso. E logo em seguida, ele vai para a sua torre, entre aspas, o seu lugar de relacionamento com Deus. Para quê? Para guardar a resposta dele. Eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre a torre. Vigiarei para ver o que ele falará a mim. Vigiarei. Vigiar para quê, irmãos? Porque Deus vai falar conosco de alguma maneira. Ele vai te responder ou pelas circunstâncias, ou dentro da sua palavra, ou através de um irmão e de uma irmã que vai chegar até você e vai te mandar, por exemplo, como eu recebi ontem, um hino. Deus vai falar contigo, mas ele vai te falar. Abacuque entende que a sua ansiedade não o levará a lugar algum. Um princípio básico para esperarmos a resposta de Deus é esse: Deus tem o seu momento e nós temos o tempo. Se lembra da pregação que eu falei aqui, que não existe tempo para Deus? Deus tem momento. E o momento é algo muito subjetivo. O momento depende do que a pessoa escolher. O momento depende da sua própria vontade. Não existe equação para o momento, mas para o tempo existe. Nós temos segundos, minutos, horas, dias, mês, ano. Nós somos regidos pelo Cronos, Deus não. E aí, meus irmãos, quando temos um ser supremo, maravilhoso, tremendo, que não é regido por nada, e aí temos um ser pequenininho, que tem limitações e que é regido por uma coisa chamada tempo, o momento de Deus pode não coincidir com o nosso tempo. Isso é um fato bíblico. Isso está na palavra. A nossa vida conta tempo, e isto gera uma terrível incompatibilidade com o momento de Deus. Então, queridos, aguarde a resposta de Deus no momento dele. Ele vai responder dentro do seu tempo. Se não entendermos isso, nós vamos ficar como Abacuque, tá? Porque Abacuque faz o seguinte, nós vamos ler lá, no capítulo 1, versos 2 e o verso 13. Nós vamos ficar igualzinho a Abacuque, se nós não entendermos esse princípio. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Tu és puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a iniquidade, porque olha para os que procedem traiçoeiramente e seguras a tua língua. Olha como é que ele fala com Deus. Tu olha para quem faz o mal, mas o Senhor não fala nada. Tu fica calado. Enquanto o perverso devora o homem que é mais justo do que ele. Abacuque, ele estava num momento de tamanha angústia e aflição, diante das circunstâncias que o envolviam, que ele não conseguia compreender este princípio. Isso me lembra de Asaf. Mesma coisa. Você lembra de Asaf? O que Asaf diz? Chegou diante de Deus e falou: os meus pés quase resvalaram, pois eu via o ímpio numa crescente, humilhando o justo, e o justo vivendo aquela vida de dificuldades, aquela vida onde o mundo inteiro resistia a ele. E eu quase que meus pés resvalaram até o momento em que eu entrei diante de ti. Até o momento que eu cheguei diante de ti, aí eu pude compreender o final do ímpio.
Abacuque experimenta a mesma experiência e nós vivemos a mesma coisa. E nos esquecemos desse princípio muito importante de que Deus tem um momento dele. Nem sempre vai coincidir com o nosso tempo. Em Abacuque 1,5 ele diz assim: vede entre os pagãos e observai, maravilhai-vos e admirai-vos, pois eu realizarei uma obra em vossos dias que não crereis quando for contada a vós. Interessante isso aqui, gente. Isso aqui é muito interessante, porque é a resposta de Deus para Abacuque. Abacuque diz que Deus está com a língua presa. Ele diz que Deus não está vendo o que está acontecendo. Deus responde para Abacuque. Mas olha a resposta que Deus dá para ele. Uma resposta ofensiva, uma resposta massacradora, sei lá. Não, olha que Deus fala para ele. Chama Abacuque para uma outra perspectiva. Ele diz assim: vede entre os pagãos e observai, maravilhai-vos e admirai-vos, pois eu realizarei uma obra em vossos dias, que não crereis quando for contada a vós. O que Deus está dizendo para Abacuque aqui? Meu camarada, eu trabalho em silêncio. Enquanto você está na sua angústia, eu estou trabalhando. E a palavra de Deus diz que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Deus não recrimina aqui o Abacuque desprezando o que ele pensa e a percepção dele, a forma como ele entende as coisas. Não, Deus diz para ele: Abacuque, calma, eu estou trabalhando. Você não pode me ver, você não vai me ouvir, porque eu trabalho no silêncio. Acho lindo isso. E o terceiro ponto? Nós vimos que o primeiro ponto, que você não seja tão formal com Deus, que você seja como Abacuque foi. Não escondeu os seus sentimentos, então não esconda os seus. Nós temos um Deus relacional, um Deus que te ama, um Deus que quer conversar contigo, e muitas das vezes chegamos diante dele tão formais ou tão hipócritas, tanto faz. Depois, vemos aqui, na segunda lição que nós aprendemos com essa atitude de Abacuque, aguarde a resposta de Deus, entendendo que o momento dele, nem sempre vai coincidir com o seu tempo. Mas que Deus vai te responder, como ele fez com Abacuque. Terceiro ponto, irmãos. Terceiro ponto. E quando a resposta de Deus, quando ela vem para nós, e essa resposta não nos agrada. Abacuque 1,6. Pois eis que levanta os caldeus, aquela nação amarga e impetuosa, que marcha através da largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus levanta uma nação ímpia, uma nação perversa, que não se importa com a vida humana. Deus levanta, é Deus quem levanta essa nação para juízo contra o seu povo. Este é um momento crucial no nosso relacionamento com Deus, quando a resposta dele frustra a nossa expectativa. Neste momento, Abacuque fica perplexo, decepcionado, é a palavra certa, com a resposta que recebeu de Deus. E mais uma vez, Abacuque faz um contraponto a Deus. Prestem atenção no que Abacuque diz para Deus. Quando Deus diz para ele: estou mandando os caldeus aí, eles vão arrasar tudo, eles vão destruir o templo, e eles vão levar vocês cativos. Abacuque não estava querendo essa resposta. Abacuque queria a intervenção de Deus na nação, e para que as coisas se consertassem. E Deus diz para ele: não, agora é a hora do juízo.
E olha o que Abacuque responde para Deus, no capítulo 1, verso 12. Não és tu, desde a eternidade, Senhor meu Deus e meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, o puseste para julgamento e tu, Deus poderoso, o estabeleceste para correção. Olha o que Abacuque fala para Deus. Tu és o meu Deus, tu és o meu santo, tu és a pessoa mais querida que eu tenho, o Senhor é a porção mais importante da minha vida. Será que eu não estou entendendo, Deus? O Senhor vai pegar uma nação ímpia, uma nação perversa, que está arruinando e matando outras nações, e vai usar essa nação como tua vara de correção? É isso mesmo, Deus. Eu estou entendendo certo, Deus. Abacuque aqui expõe a sua decepção e diz que não entende como Deus pode colocar alguém que antes deveria receber juízo como sua vara de correção. E qual foi a reação de Deus diante desse contraditório de Abacuque? Quando Abacuque chega para Deus, Deus, isso não é possível. Tu não podes fazer isso. Deus expulsou Abacuque da presença dele. Deus mandou um raio na cabeça de Abacuque para queimar ele, para fulminar ele. Foi isso que Deus fez? Não, ele ouve Abacuque. O seu profeta, o seu servo, e ele acalma Abacuque. Ele acalma Abacuque. Ele aceita o contraditório de Abacuque, mas aí a resposta de Deus não foi rude. Olha o que Deus fala para Abacuque, lá em 2:8. Por ter arruinado muitas nações, todos os demais povos arruinarão a ti. Por causa do sangue dos homens e pela violência feita à terra, à cidade e a todos que nela habitam. Deus está dizendo o seguinte: Abacuque, fica calmo. O juízo deles também vai chegar, mas neste momento eles vão cumprir o meu propósito. Às vezes, irmãos, nós estamos em momentos muito difíceis, que nós não entendemos por que determinadas coisas estão acontecendo conosco. E aí você vê situações sem lógica alguma, perseguições que de repente se levantam, pessoas que começam a se opor a você, dentro da sua própria família, dentro da própria igreja. E aí você chega para Deus, Deus, não estou entendendo, o que está rolando, o que está acontecendo? Aí Deus está falando aqui, calma, está sendo cumprido o meu propósito. Neste momento, é o meu propósito que está sendo cumprido. Me aguarde. No caso de Abacuque, os caldeus vão receber o seu juízo, e receberam, quando Ciro chegou e arrasou com tudo também. Deus sempre nos escuta, irmãos, mesmo no contraditório que falamos com Ele. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que nós temos um Deus pessoal, um Deus que bota você numa cadeira e Ele fala contigo, Ele conversa contigo. É essa perspectiva que nós temos que ter com Deus. Lembrando sempre, Deus está no céu e eu estou na terra. Mas Ele fala contigo, Ele ouve você. E Ele sempre vai tentar nos levar a compreender, não de forma impositiva. Olha que coisa linda, gente. Deus não nos obriga a nada. Aonde está na Bíblia que Deus nos obriga a fazer alguma coisa? Aonde está escrito nas Escrituras que você tem que pensar desse jeito, que você tem que fazer desse jeito? Aonde está escrito na palavra? Deus, Ele mostra para você o caminho. Ele explica para você como as coisas devem ser procedidas. Ele diz assim, meu filho, a minha lei está aqui. Os princípios para você ter uma vida bem-sucedida estão aqui.
você obedece se você quiser. Você segue se você achar que deve seguir. Deus, através da sua multiforme graça, que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, nos levará a uma melhor conclusão. Quando nós permitimos isso, quando nós deixamos Deus usar essa multiforme graça dele ao nosso favor, ele sabe exatamente como lidar conosco. Amados, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Vocês pegam a história de Abraão, por exemplo. Abraão está em Ur dos Caldeus, uma cidade extremamente próspera, uma cidade efervescente, onde as noites eram divertidíssimas, uma cidade que era expoente no seu tempo. Abraão já vivia uma vida extremamente confortável. Ele já tinha posses lá em Ur dos Caldeus. Ele não era um pobretão, um cara que não tinha perspectiva nenhuma. Não, ele já estava com a sua vida toda organizada. Deus chega para ele e diz assim: levanta, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda vou mostrar para você. Eu fico imaginando Deus falando com qualquer um de nós aqui. Sai do Rio de Janeiro, vende tudo que você tem aí, pega um ônibus, tá? Mas, Senhor, ônibus para onde? Não interessa, eu vou te mostrar. Na hora certa eu vou te mostrar. Você imagina Abraão andando, sem saber para onde estava indo. Eu vi um pastor falar uma coisa interessante, que eu ri muito quando ele falou isso. Ele disse assim: por que Deus não falou para Abraão? Não foi lógico com Abraão e disse: Abraão, você vai seguir para lá, para tal lugar. Porque se ele falasse para Abraão que ele iria para uma terra onde ia ter uma galera entulhando os poços que ele cavasse, que ia ter gente atrás da mulher dele, tentando tomar a mulher dele, que ele teria que enfrentar uma guerra para poder libertar o sobrinho cabeçudo que ele tinha. Você acha que um camarada que está numa posição extremamente confortável, ele seguiria nessa aventura? Para pensar, irmãos. Aí Deus se cala. Você faça apenas isso. Conheci um outro pastor, e esse pastor contou a seguinte história para a gente. Eu já até contei essa história aqui, mas é muito interessante. A esposa dele estava à beira da morte, a mulher que ele amava. E ele chega para diante de Deus e fala assim: Deus, o Senhor tem todo o direito de tomar a minha mulher. Os fios de prata da vida dela estão nas tuas mãos. O Senhor pode cortar a hora que o Senhor quiser, porque tu és Deus. O poder está nas tuas mãos. Mas deixa eu te falar uma coisa, não faz isso não. Eu preciso dela. Eu preciso dela do meu lado. Eu preciso dela comigo, Deus. Eu não vou saber viver sem ela. Ele expôs o seu coração para Deus. Ele abriu o seu coração para Deus. Sabe o que foi que Deus fez com ele? Curou a esposa dele. Por causa da oração sincera de um homem que não esconde o seu sentimento. Sabe? Ele tinha um relacionamento com Deus e nesse relacionamento ele entendia que Deus não quer pisar ninguém, Ele quer conversar contigo. Ele quer tratar com você de coisas relacionadas à sua vida, relacionadas ao seu ministério, relacionadas à tua família. Deus quer conversar contigo, irmão. Agora nós vamos para a conclusão. O meu justo viverá pela sua fé. O livro do profeta Abacuque não é um livro de profecias, mas é um livro de diálogo. Interessante, né? Procura uma profecia ali. Você não vai ver, mas você vai ver um servo conversando com o seu Deus, um servo batendo papo com o seu Deus, um servo onde expõe aquilo que ele pensa, a sua percepção do mundo, a sua cosmovisão,
Um servo que fala com Deus, não de igual para igual, não, entendendo que Deus está no céu e ele está na terra, mas ele não esconde o sentimento desse Deus, das coisas que ele acha que podem ser certas. E esse Deus reage na seguinte proporção, irmãos, entendendo tudo aquilo que ele está colocando, conversando com ele e tentando o trazer para uma perspectiva que antes ele não tinha. E aí vocês veem aqui, Abacuque chama a Deus de meu Deus e meu santo. Gente, pararam para pensar nisso? Lá em Abacuque 1,12, ele chama, meu Deus, tu és o meu santo, tu és o meu papaizinho, tu és o meu melhor amigo, tu és a única pessoa em quem eu posso confiar, é a única pessoa que conhece todas as fibras do meu corpo, que conhece todos os meus pensamentos. É como Davi fala, para onde é que eu vou me esconder da tua face? Está lá em Salmo 139. Ele diz, para onde é que eu vou, Deus? Se eu me esconder lá no fundo do abismo, o Senhor está lá também. Se eu for lá para o inferno, tu estás lá também. Se eu me esconder sob as asas da alvorada, lá o Senhor está também. Gente, é essa pessoa que nós temos, que está do nosso lado 24 horas por dia. E Abacuque chama ele, tu és o meu santo, tu és o meu Deus, eu te conheço. O nível estreito de intimidade de Abacuque com Deus lhe permitia agir da forma como agiu. Agora, irmãos, depois de todos os seus questionamentos, ele vai para o seu espaço de intimidade e aguarda Deus responder para ele. E aí está o fechamento dessa mensagem hoje, porque ele questiona Deus, ele mostra todos os pontos que ele está enxergando para Deus. Ele fala para Deus com sinceridade, abrindo o seu coração. E Deus em nenhum momento recrimina. Deus aceita até o mesmo contraditório dele. Escuta esse contraditório, sem repreendê-lo, sem massacrá-lo. Apenas o ouve e tenta trazer Abacuque. Não, Abacuque, não é bem assim. Deixa eu te explicar como é que funciona o negócio. E aí, irmãos? Abacuque faz isso. Eu estarei sobre a minha guarda, e me colocarei sobre a torre, e vigiarei para ver o que ele falará a mim, e o que eu responderei a ele quando eu for questionado. É o que Abacuque faz. Depois que ele faz todos esses questionamentos ousados, mas firmes, sinceros, ele vai para o canto, aguardar Deus responder ele. E Deus responde. E essa resposta mexeu profundamente comigo, irmãos. Nessas últimas semanas, essa resposta foi tremenda para mim. Algo extraordinário acontece aqui. Algo tremendo ocorre neste momento. Aquele Abacuque questionador, porém verdadeiro, recebe de Deus uma outra perspectiva. Olha só. Ele aceita a perspectiva de Deus quando ele escuta o que Deus vai falar para ele agora. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. É como se Deus o abraçasse, porque o nome de Abacuque significa abraçar, irmãos. No hebraico, Abacuque é abraçar. Deus pega Abacuque e o abraça. Vem aqui agora. Eu vou falar para você o que é. Eu vou te dar uma outra perspectiva. Você vai enxergar uma outra coisa que você não está conseguindo enxergar agora, mas fica aqui pertinho de mim. O Abacuque questionador. O Abacuque que fala que Deus está com a língua presa, que não está vendo, não está falando nada. O Abacuque que diz assim, você vai usar um cara mais ímpio para poder ser vara de justiça contra uma nação que tu escolheste. Um Abacuque que não entende a lógica de Deus. O Abacuque que coloca todas essas questões para Deus.
E Deus pega Abacuque e o abraça, porque o nome dele é abraço. E ele abraça Abacuque. Agora eu vou te dar uma outra perspectiva. Vem, meu filho, pois agora quero te dar uma visão. E através dessa visão, mudar a sua perspectiva. Abacuque capítulo 2, verso 2 e 3. Diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, Abacuque. Faça bem legível sobre tábuas, para que a possas ler quem passar correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a alma dele, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Que visão foi essa, irmãos? Qual foi a visão que Deus passou para Abacuque? O meu justo viverá pela sua fé. Esta visão que fez Abraão caminhar sem saber para onde ia. Esta é a visão que moveu todos os heróis da fé. Esta é a visão que moveu todos os reformadores. Esta é a visão que move pregadores incansáveis, missionários e a igreja em todo o mundo. Esta foi a visão que moveu o apóstolo Paulo quando ele, em Romanos, declara isso aqui. E ele evangelizou todo mundo conhecido da época. O meu justo, ele vive pela sua fé. E aí, queridos, nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 33, nós lemos esse trecho que ele é impactante. Os quais, pela fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam seus mortos, trazidos novamente à vida, e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios, açoites cruéis, de fato, e além de cadeias e prisões, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em pelos de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, todos os quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Essa foi a visão que Deus deu para Abacuque. O meu justo, ele vive pela fé. E Deus fala o seguinte para ele: mandou o seu profeta, enquanto o abraçava, escrever em letras garrafais, para que até mesmo o mais desatento dos mortais pudesse ler. Quem passa correndo, meu irmão, está afligido com as situações ao seu redor, seus compromissos, e não percebe que o cerne da nossa vida cristã e tudo que nós somos e representamos e tudo que nós entendemos está nisso, que o justo vive pela sua fé. Esta visão pode acontecer em momentos diferentes, porque o texto fala isso. Se demorar, espera, porque certamente ela vai chegar. Se você estiver atento a Deus, olhando para o autor da nossa e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, vai chegar até você também. Esta visão pode acontecer em momentos diferentes na vida de alguns de nós, mas com certeza virá e atingirá todos aqueles que estão em sua torre de vigia. Você tem que estar lá, querido, aguardando Deus te responder. Aguardando Deus te responder.
porque ela não vai tardar, ela vai chegar. Agora, meus irmãos, quando a nossa perspectiva é mudada por Deus, a forma e o modelo é o que menos importa. A maneira como vamos fazer as coisas acontecerem, isso é mero detalhe. Não estou aqui ignorando a organização, não estou aqui querendo ignorar os princípios de uma boa administração, mas eu quero dizer que quando entendemos esse princípio tremendo, que eu vivo pela minha fé em Jesus Cristo, que eu sou justificado pelo meu Jesus, pela fé que eu tenho nele, que tudo que eu represento e sou nessa terra, sou porque eu estou incluído nele. E quando eu creio nisso, o que menos importa são as circunstâncias. E foi essa grande lição que Deus deu para Abacuque, lá na sua torre, no seu lugar secreto. Você está esquentando a cabeça com muitas coisas. Você está preocupado com a sociedade civil. Você está preocupado com os caldeus chegando. Você está preocupado com o templo esvaziado no seu culto. Mas o que você precisa entender é que você vai viver pela sua fé. Quando você se agarrar nisso, quando você, e Deus fala isso com ele, abraçado com ele, para que ele pudesse escutar o coração de Deus, o pulsar do coração dele, meus irmãos, é o que está faltando para todos nós. Estamos preocupados com tantas coisas, preocupados na forma, no modelo, na execução das tarefas, estamos preocupados com coisas que ocupam um espaço precioso. Eu preciso estar lá no meu lugar secreto com Deus, para que Ele me abrace e me dê essa perspectiva. Muitas vezes, você está sendo atacado de todos os lados. Os caldeus estão aí. Os caldeus estão aí. Mas e o fogo amigo? Quando dentro da sua própria trincheira acontece isso. Isso vem na sua família porque Jesus fala sobre isso. As incompreensões, os infortúnios, vêm do meio que nós mais somos ligados. Meus irmãos, as picuinhas desta vida não mais nos atingem quando atingimos esse ponto, quando Deus nos abraça e nos faz escutar o coração dele. As nossas dores, as nossas aflições, as nossas justificativas, como nos justificamos? Chegamos diante de Deus e justificamos tudo diante dele, como se Deus precisasse ouvir de nós justificativas. Seja objetivo como Deus, como Abacuque foi com ele. Senhor, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Senhor, eu acho que dessa forma não vai dar certo. Senhor, não consigo aceitar isso. Deus ouviu Abacuque pacientemente e o abraçou. Vem cá, meu filho. Eu vou te dar uma nova perspectiva. E aí, meus queridos, o nosso senso de justiça e todas essas coisas que eu falei, circunstanciais, que estão à nossa volta, ficam embaçadas e desfocadas. Sabe como é que é uma foto desfocada? Não tem aquele efeito na foto que você pode desfocar o fundo? Você desfoca o fundo, você não consegue identificar nada lá. O que vai aparecer sempre para você? A imagem que está no centro da foto. É isso, meus irmãos, que Deus está falando conosco aqui nesta manhã. É isto que Deus quer nos dizer, queridos. Precisamos desfocar o que está ao nosso redor e olhar para aquilo que realmente importa. E aí, nós vamos cantar igual esse levita, quando ele chega no templo e canta o seguinte: mesmo que a figueira
não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira falhe, os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Aí ele diz, por isso que nós entendemos que ele era um levita, e que este cântico ele estava fazendo lá no templo, para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de corda. Amados irmãos, esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Esta foi a palavra com que Deus me orientou, me consolou, falou muito comigo. Eu espero, queridos, que todos aqui possam entender o que Deus está querendo fazer nesses dias. Deus quer trabalhar nas nossas vidas, mandando nós tirarmos a nossa atenção daquilo que não vai nos levar a lugar nenhum e nos mostrando aquilo que é verdadeiro, aquilo que é realmente importante. Agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus, Pastor Carlos.